o vídeo, né, que levou à demissão do general Gonçalves Dias da chefia, né, do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, né, que ainda passa por perícia aí na Polícia Federal. A gravação foi divulgada na quarta-feira, 19 de abril, pela CNN Brasil, e mostra o G. Dias, né? O general, ele é chamado assim, né? O Gonçalves Dias, ele é chamado de G. Dias, né? Ao lado de golpista, supostamente, né? Ao lado de golpista, dentro do Palácio do Planalto, em 8 de janeiro, dia do atentado, né? O jornalista que divulga essas imagens, que faz a reportagem, se dizendo isento, na verdade é um bolsonarista ali, ferrenho, tá? E diz que numa madrugada viu 120 horas de gravação, né? A não ser que ele tenha um super processamento aí, mas ninguém consegue ver 120 horas numa madrugada, porque uma madrugada, no máximo, vai ter 5, 6 horas, né? Então, não cabem 120 em 6, né? Vamos supor que seja 4 horas uma madrugada, ou no máximo, estourando 6, se você considerar uma madrugada de meia-noite a 6 horas da manhã. Né? Sim. Como é que vão caber 120 horas em 6 horas? Só se ele alongou. Às 6 horas. Fez um elástico nas 6 horas. Entendeu? Então, assim, isso aí chamou muita atenção, né? Citar até o poeta lá, Paulo Leminski, né? É muito passado para pouco presente. E se causou, né, uma suspeita de que ele já tenha recebido esse vídeo pronto, né, já encomendado por alguém ou por um grupo, sabe-se lá quem, né, para que isso, como o pessoal tem falado aí, já recebeu o filé cortado. Sim. Né? Ou seja, editado. E os outros participantes, né, também ali vinculados ao GSI, com o rosto borrado. Apenas o G. Dias estava com o rosto à mostra, o que também causou uma estranheza, porque apenas o G. Dias, que é do governo Bolsonaro. Lula. Né? E os outros que são bolsonaristas estariam ali com o rosto borrado, para não serem passíveis de identificação. Vieram com a estapafúrdia justificativa, né, de que seria para preservar, porque trabalha no GSI, que é um órgão de inteligência, senão eles teriam que ter a identidade preservada, senão não conseguiriam mais executar o seu trabalho. Mas, curiosamente, o próprio G. Dias também trabalha no GSI. E, por essa lógica, teria que ter a sua identidade preservada também. Ou seja, uma desculpa, né, vista aí pela opinião pública, a parte dela que está procurando se esclarecer, uma desculpa aí esfarrapada. Mas, continuando aí, né, com a notícia, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, na própria quarta-feira, lá, dia 19 de abril, né, essa semana ainda, Sim, a convocação do ministro G. Dias, né, Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, para prestar esclarecimentos sobre os atos criminosos, né, de 8 de janeiro. Gonçalves Dias é o primeiro-ministro de Lula a ser convocado pela Câmara. Na verdade, ex-ministro, né? Porque isso ele pediu para sair para não ser exonerado aí pela avalanche aí que isso causou a repercussão. Os demais que prestaram esclarecimento foram convidados. Ele não, ele foi convocado. Ele não foi convidado.
Em termos técnicos, a diferença é que convocação obriga a autoridade a comparecer à reunião do colegiado. E quando você é convidado, você pode comparecer ou não. Então, ele já foi convocado para... G. Dias prestou depoimento à PF na sexta-feira 21, no próprio feriado, né, no feriado de Tiradentes. O interrogatório aconteceu após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No despacho, o Alexandre de Moraes classificou as imagens como gravíssimas. Para o ministro Alexandre de Moraes, os vídeos indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI. Já uma investigação aberta no Supremo Tribunal, já há, Já tem uma investigação lá para apurar a atuação ou omissão dos integrantes das Forças Armadas no dia dos atentados. Em fevereiro, agora desse ano, o Alexandre de Moraes ele decidiu que os militares envolvidos no caso seriam julgados pelo Supremo e não pela Justiça Militar, que muitas vezes ali o julgamento é feito ali com base no corporativismo. Sim. Então, ele deu essa decisão para que esses militares que participaram aí dos atos golpistas sejam julgados como todos que ali estavam, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, o Ricardo Capelli, ele assumiu ali interinamente. O Ricardo Capelli. Sim. Ele assumiu ali o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Afirmou que está trabalhando em um plano de renovação e oxigenação da pasta, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Capelli afirmou que não há um plano em curso para a desmilitarização do Ministério. Para o interino, é natural que ocorra na renovação dos quadros no órgão diante da troca de governo. Segundo ele, o GSI já mudou 35% dos seus funcionários, alegando aí que querendo passar uma situação de normalidade para evitar estar jogando gasolina na fogueira. Ricardo Capelli diz que as imagens divulgadas pela CNN Brasil, que foram divulgadas na quarta-feira, dia 19, que culminaram com a queda do general Gonçalves Dias, do GSI, induziram o espectador a uma falsa percepção sobre a conduta do antigo ministro durante os ataques do 8 de janeiro. Com a liberação das imagens completas dos ataques, e aí entra também um dos motivos pelo qual o G. Dias teria sido afastado, exatamente porque houve, o governo declarou expressamente que teria solicitado essas imagens e o G. Dias teria dito que as câmeras tinham sido quebradas, que as imagens não existiam, ou seja, ou ele faltou com a verdade ou ele foi enganado pelos próprios... Para o governo, ele caiu na armadilha dos seus próprios subordinados, não teve comando, não teve competência ali para fazer as mudanças que seriam necessárias. Então, independente dele estar com uma atuação ativa ou não, se avaliou aí pela sua incompetência ali, pela sua falta de comando ali perante os subordinados ali. Mas isso tudo aí está nessa panela de pressão aí, tá? Com a liberação das imagens completas dos ataques, após decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e é uma crítica também que se faz, porque o Supremo colocou essas imagens num Google Drive, num Drive, à disposição do público. E as imagens lá estavam sob sigilo do Palácio,
agora foram vazadas assim misteriosamente, em primeira mão pela CNN, uma imagem editada, já dando uma versão daquilo que eles queriam. Tirando a realidade. E aí nós vamos debater o que está surgindo aí, né, de especulação em relação a isso. Então, com a liberação das imagens completas dos ataques, após decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, Capelli aponta que a conduta de cada servidor no dia deverá ser mais bem avaliada. Ressaltou ainda que o profissional visto oferece água aos manifestantes, já havia afastado por G dias. O profissional lá do GSI que aparece oferecendo água, dando água ali e tal, num clima ali de amizade, de cooperação, ele já teria sido afastado por G dias, segundo a versão aqui do Capelli, que assumiu ali interinamente. Capelli, atual ministro interino do GSI, afirmou que irá apresentar a Lula um diagnóstico sobre a atual estrutura da pasta. Há um debate, né? Até para muitos do PT, o José Genuíno, dentre outros, falam que o GSI teria que ser extinto. O Genuíno, né, que você conhece muito bem, um militante histórico aí do PT, que foi massacrado ali no Mensalão, né? Ele, José Dirceu e o Gusquem, né? Que veio até a falecer, né? O Gusquem, o Dirceu, o Genuíno foram presos, né? E ele tem feito aí reiteradas críticas, né, ao governo Lula no que se concerne aí os militares. Na avaliação dele, já é necessário que se faça ali uma reformulação mais profunda ali na caserna, né, nos militares, inclusive com a questão dos currículos, etc, etc. Mas vamos lá. E que poderia ser modificado, né? Ele vai passar isso para o Lula. Além da segurança institucional e da inteligência estratégica, há outras funções que, na sua visão, devem continuar existindo, embora reconheça que o fim da pasta pode ser um dos caminhos. Ou seja, o Capelli fala que não tem nada fora do radar nesse momento, inclusive a própria extinção do GSI. Isso aí não está fora do radar. Ele vai apresentar isso, né? Ele falou, né, agora abrindo aspas, apenas vou levantar todas as informações e apresentá-las ao presidente, e a decisão será do presidente. Fecha aspas. Isso aí foi o que falou o Capelli, né? E ele ainda finalizou, abre aspas, ele deixou claro que vai tomar a decisão quando voltar do exterior, que o Lula vai decidir isso quando voltar da Europa. Da viagem que ele está fazendo aí. Então, a questão aí eu vou abrir aí para você começar fazendo suas considerações, Tereza, assim, o que está se discutindo é por que a CNN Brasil publicou imagens editadas para atingir o general Gonçalves Dias, que é a primeira queda aí, e se o objetivo era esse, atingiu o objetivo, né? Porque o rosto dos outros personagens que estavam lá nos atos golpistas foram borrados. Por que isso agora? Qual é a sua avaliação, Tereza Frizeira? Bom, você discorreu aí muito bem sobre esse assunto do G Dias, né, que está na imprensa diariamente, né? Falando sobre isso aí, a questão do pedido de exoneração também, para evitar uma... Não, ele pediu para deixar o GSI, né? Uma complexidade. Assim, 8 de janeiro, ele é um fato muito complexo, né? O Alexandre de Moraes está tomando várias medidas, várias ações estão sendo feitas para realmente apurar isso aí, porque o desenvolvimento, o GSI,
que era para proteger o espaço do palácio, né? E, de repente, você vê uma relação de amizade ali, colaboração, que isso está gravado aí na nossa... nos vídeos, tudo isso aí isso está sendo muito apurado, né? Agora, essa situação da CNN, a gente não sabe qual foi a intenção, maléfica ou não, né? A gente não sabe como que eles gestaram isso aí, coloca a cara de um e tampa dos outros, dos demais. O que está por trás disso? Qual o objetivo da CNN atuar nisso e realmente cumprir o objetivo? Que era mostrar... Será que era só esse? Porque o GSI, eu acho que no governo Lula realmente é complicada essa situação dos militares. Porque nós saímos de um governo, 4 anos, que os militares foram colocados como os protagonistas na política, intervindo no processo político, intervindo dentro do governo. Muitos militares estavam no governo anterior de Bolsonaro, né? Tinha militares saíram da finalidade deles, foram fazer outra finalidade. Então é muito complicado falar, eu não sei se você tem outra percepção. Por que a CNN fez isso? Por que esse lançamento mascara a maior parte das pessoas e, de repente, o que está por trás disso? É esse jogo pesado, esse xadrez pesado que nós temos no Brasil, que não foi rompido ainda. O militarismo ainda está aí. Então, o governo Lula está trazendo o processo da defesa contra a força. Os militares têm que atuar no campo deles, dentro da finalidade deles. Mas isso é um processo longo, não vai ser do dia para a noite que isso vai ser resolvido. Como você colocou, o Genuíno está fazendo as críticas. Acho que o companheiro Genuíno é uma força política, foi absolvido, né? A acusação gravíssima que eles fizeram, montaram uma destruição ao companheiro Genuíno, que é companheiro histórico do PT, que contribuiu com o processo de redemocratização do país, que tem um trabalho fantástico no país, e, de repente, eles atacaram ele muito pesado no mensalão, né? Mas o Genuíno foi absolvido, que ele não devia, ele não tinha responsabilidade nenhuma com aquelas acusações. E então é uma complexidade, a gente não sabe o que está nesse tabuleiro, que está fazendo, por que isso? Porque se Alexandre de Moraes já está fazendo toda uma apuração e a imprensa entra aí, está meio confuso. Vou perguntar para você, o que você está pensando? O que eu acho assim, em relação a isso, Tereza, falando aqui direto aqui com o nosso público. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é que a cadela do fascismo está sempre no cio, né? A CNN, ela é hoje um veículo, né, que demonstrou aí claramente que tem um lado na política brasileira que não é o lado da informação. Sim. É o lado, aquele lado que a Band, né, estava fazendo, né, de ser o canal ali, porta-voz ali da extrema-direita, né, da ultradireita, né, do bolsonarismo, e hoje a CNN quer ocupar aí esse espaço. Né, você tem no Brasil empresários que acham que a pessoa lutar por R$10 de aumento de salário é comunismo. Tá? Exatamente. Que a salvação do país é o trabalhador retornar à condição de escravo, né? A condição de análogo a escravo, sem nenhum direito, né? Você quer direito ou você quer um prato de comida? Você quer trabalho? E ficou bem claro isso, né? Então você tem aí empresários com esse perfil aí de atraso civilizatório, não tem nenhuma noção de
avanço civilizatório, né? Retrocesso. Tem a questão do ódio de classe, né? E do massacre da classe trabalhadora e da expoliação da classe trabalhadora sem nenhum direito. Então, assim, qualquer governo, ainda que seja um governo sequer é reformista, que nós sabemos que o governo Lula sequer é reformista, a verdade precisa ser dita, né? Porque não tem nenhuma perspectiva de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, né? Reforma estrutural, né? Vamos dizer assim, reforma do SUS, reforma da educação, até porque não depende do governo, depende também do Congresso, e nós sabemos que o Congresso ali é de posições de direita para lá, né? Então, assim, mas para essa gama aí de empresários que dominam, né, o cenário do noticiário, né, ou seja, o lobby que eles fazem, sim, e o que eles querem, né, que se veiculem, né, na mídia, acaba contaminando ali toda a sociedade brasileira para um conservadorismo de atraso do país, né? As forças do atraso, elas sempre têm se mobilizado aí para impedir que haja qualquer tipo de progresso no Brasil, ainda que em termos de capitalismo, como se conseguiu aí em outros cantos do mundo. Mas aqui as forças do atraso estão sempre atrasando mesmo. Estão sempre dando um jeito de vencer. Então, assim, o que fica claro aí? Que esse bife aí, esse filé já chegou cortado lá, preparado, temperado, amassado e frito, a pessoa só, né, empacotou e mandou. E o que coloca a questão aí, o que a ultradireita, o que os bolsonaristas estão tentando, porque como você trabalha só com fake news e mentira, o tempo todo você está fora da realidade, né? Então, qual é a versão que o bolsonarismo, a ultradireita, está querendo emplacar no Brasil? Que foi o próprio governo Lula. Pasmem, né? Nosso espectador. Pasmem. Foi o próprio governo Lula que armou o golpe do 8 de janeiro para culpar a oposição e o Bolsonaro e os seus apoiadores. Eles fazem de tudo para fazer uma inversão da realidade. Eles querem, o que você está colocando, realmente se levantou um ponto importante. Então, isso aí vem exatamente de encontro nesse momento para reforçar essa tese absurda. Porque como é que o governo, né, insufla um golpe contra ele mesmo? O golpe dá certo, ele foi depois... Sendo que quem estava lá nos quartéis estava claro que eram todos bolsonaristas. Mas você vê que eu vou insuflar um golpe de Estado contra mim, correndo o risco do golpe dar certo e eu ser depois. Interessante, Zé. Isso é pasme mesmo. É uma jogada realmente que, de mestre deles. Para você acreditar, você está sujeito a acreditar em qualquer coisa. Que situação grave. Né? Você está sujeito... Quem acredita nisso está sujeito a acreditar em qualquer coisa. Mas só que você tem uma imprensa pesada contra a sociedade, que ela realmente não traz informação, que ela manipula o povo, que uma mentira contada várias vezes, né, é o que a gente sabe.